O medo pode paralisar você. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, uma passagem muito conhecida por todos nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabia que a perda é uma fonte comum de estresse? Você pode perder o seu emprego, a sua saúde, seu dinheiro, seus bens, sua reputação e até mesmo um ente querido. Mas mesmo na maior época de perdas, você nunca perderá a presença de Deus. Quando as pessoas passam por uma perda, muitas vezes vemos duas reações comuns: tristeza ou medo. Isso é chamado também de luto. E você sabia que o luto, ele é necessário? É a maneira pela qual as pessoas passam por transições na vida. Na verdade, se nós não sofremos naquele momento, ficamos presos. Por outro lado, o medo é uma coisa muito ruim. Nenhuma vez a Bíblia diz pra gente: não chores, não chores. Mas ao contrário, a Bíblia nos diz: não temas, não tenha medo. E ela faz isso 365 vezes. Será que Deus estava nos dando um recado para não termos medo, confiarmos nele? A dor, ela não paralisa você, mas o medo sim. Foi isso que Davi escreveu no livro de Salmos, capítulo 23, especificamente no versículo 4. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por problemas terríveis, beirando até o risco de morte, eu não vou temer mal algum, eu não vou ter medo. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor, como bom pastor, com a sua vara, com o seu cajado, vão me proteger, vão me confortar. Davi era um pastor de ovelhas, e ele sempre carregava uma vara, o seu cajado, para proteger as ovelhas. Da mesma forma, Davi confiava que Deus tinha ferramentas e condições para protegê-lo, mesmo em seus vales mais sombrios. Talvez você esteja passando hoje pelo vale da sombra da morte. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da dívida, do conflito, da depressão, do desânimo, do desemprego. Eu não sei qual problema está te afligindo hoje, mas saiba disso. Não temas. O Senhor é contigo. Não tenha medo, não permita que o medo trave as suas ações. As sombras, elas são assustadoras. Você se lembra de ter medo de sombras quando era criança? Pois é. Eu aprendi algumas coisas importantes sobre as sombras. Primeiro, as sombras, elas não podem nos machucar. Em segundo lugar, as sombras são sempre maiores do que a fonte. Se você se coloca em frente a uma luz, vai projetar uma sombra maior do que o seu tamanho. Então as sombras são sempre maiores do que a sua fonte. E aqui vai a boa notícia. Você não pode ter uma sombra se não houver luz. Portanto, a chave para atravessar o vale da sombra da morte é dar as costas para a sombra e olhar para a luz. Enquanto você mantiver os seus olhos na luz, em Jesus, a luz do mundo, a sombra não vai te assustar. É assim que nós podemos passar por esses momentos sombrios. É assim que você diminui o seu estresse, confiando em Deus, mesmo em meio às dificuldades, aos chamados vales escuros. Assim como Davi orou: quando estou pronto para desistir, o Senhor sabe o que devo fazer. Salmos 142, versículo 3. Não tenha medo da situação que você está vivendo hoje. Os problemas podem parecer maiores do que você tem condição de resolver, e muitas vezes são, mas jamais são maiores do que o nosso Deus. Confie no Senhor, coloque no seu altar todas as situações que estão lhe afligindo e espere no Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.